Vocês estão encontrando na tela as fisionomias da Tereza, da Márcia, da Mônica e da Vânia. Hoje é o nosso dia de webinário dedicado ao setor escolas. Então, Mônica e Vânia estão recebendo Márcia e Tereza como convidadas. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar mais uns 3 minutos para que tenhamos mais pessoas no auditório. Ok? Boa noite. Espero que todos estejam bem. Aqui, todos que estão na tela estão bem. A gente já deu uma checada de como nós estamos e estamos bem, com saúde. Espero que todos vocês que nos acompanhem hoje também, familiares também. A gente já está começando a receber boa noite pelo bate-papo. Oi, Maria, boa noite. Obrigada por escrever seu boa noite aqui para nós. Então, cumprimento você, que é um nome que apareceu para nós, em nome de todas as pessoas que estão entrando nesse nosso auditório virtual, né? A gente vai cunhando expressões, né? Eu nunca tinha usado essa expressão antes desses nossos tempos, né? Auditório virtual. Agora a gente vai nomeando as nossas vivências sociais, né? Então, muito bem-vindos. Maria Regina, boa noite. Bem-vinda. Maritza, boa noite. Seja bem-vinda. Vocês estão encontrando na tela as fisionomias da Tereza e da Márcia, convidadas do setor escolas do Metiare, e as coordenadoras do setor, Mônica e Vânia. Sejam todos muito bem-vindos. Já já a gente começa. Estamos dando oportunidade do nosso auditório comportar mais pessoas, mais próximo do número de inscritos que nós tivemos. A gente estava conversando um pouquinho antes de vocês chegarem e conseguimos identificar uma satisfação muito grande de todas nós por recebermos a Tereza e a Márcia, mas elas também pela possibilidade de estarem falando sobre as escolas, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Nós vamos gravar o nosso webinário e depois podem ter acesso pelo YouTube. O YouTube do Metiare preserva todos os nossos webinários anteriores. Então, Tereza e Márcia, depois a gente faz uma edição e manda para vocês darem o ok, tá bom? E depois também fica o link, caso vocês queiram rever ou seja uma oportunidade de compartilhar internamente na escola também, tá bom? Tá? Obrigada. O título que vocês escolheram é desafiante, né? Reinventando a escola. Então, esse é o meu boa noite de realmente boas-vindas, porque estamos começando agora. Tá bom, pessoal? O Metiare tem dedicado, nesse ano de 2021, seus webinários a cada um dos seus setores temáticos que estão acompanhando todo esse período que a gente está vivendo com grupos de estudos mensais. E hoje, esse mês, ele está dedicado ao setor escolar, setor escolas. É uma ótima oportunidade de vocês conhecerem o setor e de conhecerem as suas coordenadoras. Então, sejam bem-vindos, se ainda não estiveram no setor escolar. Eu estou, então, passando para a Mônica Lobo e para a Vânia Iso, para elas receberem nossas convidadas, que a gente tenha uma boa conversa e, no finalzinho, eu volto para dar uma boa noite de despedida para todos. Obrigada. Obrigada, Tânia. Começo eu, então. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui no primeiro webinário do setor escolar e com as nossas convidadas. E a nossa escolha recaiu pelo tema Reinventando a Escola,
descobertas, propostas e desafios para a vida. E estamos contando com a presença da Tânia Almeida, né, nossa diretora-presidente do Mediare, que acabou de nos falar, a Mônica Lobo e eu, Vânia Iso, como coordenadoras do setor, e as nossas queridas convidadas, sim, a Lígia também, da parte técnica, e nossas convidadas, a Márcia Pereira de Lima Giannini, que é diretora da Escola Municipal México há 10 anos, pós-graduada em Administração Escolar, graduada em Direito e Pedagogia. E a Tereza Urivio, pedagoga, psicopedagoga, terapeuta sistêmica de família e casal, orientadora educacional na Escola Hort, membro da equipe de psicopedagogia e professora do curso de pós-graduação Lato Sensu em psicopedagogia do Instituto Superior de Educação ProSaber. Nesse primeiro momento, nós vamos pedir à Márcia, inicialmente, e em seguida à Tereza Urivio, que nos contextualizem um pouco delas, como educadoras que são, e do ambiente escolar, da escola onde elas desenvolvem o trabalho. Márcia, com você. Boa noite, eu sou Márcia, sou diretora da Escola México. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, para a gente entender, né, o que está acontecendo, o que aconteceu. A minha escola fica ali na Rua da Matriz, 67, em Botafogo. Nós atendemos desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Então, nós temos 3 turnos, turno da manhã, turno da tarde e turno da noite. E, assim, é uma curiosidade que eu acabo contando sempre, né? Que, embora eu esteja na direção esse ano vai fazer 11 anos, eu fui aluna da escola, né? Então, para mim, é muito gratificante estar hoje tentando organizar e ajudar uma coisa onde eu fui muito ajudada, né? Porque a minha base, a minha formação começa toda na Escola México, né? E a nossa clientela, a gente atende os alunos da comunidade Dona Marta, a gente atende também alunos da Rocinha, do Vidigal, de Copacabana e da Baixada também, porque as mães vêm trabalhar em Botafogo e trazem os seus filhos, né? E aí eles ficam na escola e depois elas levam para o trabalho e continuam lá no trabalho. Então, assim, é gratificante a gente poder ajudar e trabalhar com a comunidade. Cada comunidade tem uma característica diferente, né? O Dona Marta é diferente do Tabajara, diferente da Rocinha, são características bem diferenciadas mesmo. E a gente atende também o que eles chamam lá de asfalto, né? A gente atende os filhos dos porteiros, a gente atende os filhos das domésticas, mas esse ano a gente também teve muita matrícula de alunos oriundos de escolas particulares, que os pais não conseguiram manter na escola e tiveram que optar pelo ensino na escola pública, né? Que a gente vem tentando melhorar a cada dia que passa, né? Então, essa é a minha trajetória. Eu estou lá há 25 anos, né? Eu fui para lá no meu amparo pós-natal, depois que meu filho nasceu, e aí eu estou lá até hoje, né? Então, assim, não fui de outras escolas, né? Acabei me enraizando mesmo lá, né? Bom, então... Que trajetória é essa, hein? E esse é só o início, só o início. Bom, vamos ouvir, então, a Tereza. Tereza, com você. Gente, boa noite a todos. Obrigadíssimo por esse convite. Márcia, é uma alegria muito grande estar aqui conversando com você. Como a gente falou no outro dia, nós somos vizinhas, né? Porque a minha escola, a Escola Hort, também fica ali em Botafogo, na Rua Dona Mariana. A Hort, ela é uma escola de ensino fundamental 2 e médio, então a gente trabalha, a gente não tem educação infantil, a gente não tem criança pequena, não faz alfabetização, né? Então a gente tem alunos basicamente de 11 até 18 anos, tá? Nós somos uma escola judaica,
fazemos parte, é uma escola judaica, mas não é uma escola religiosa, é uma escola judaica que a gente chama de escola judaica laica, quer dizer, eu tenho alunos judeus e eu tenho alunos de outras crenças, de outras religiões, a gente não é uma escola só de alunos judeus. E assim, a gente faz parte de uma instituição, a ORT é uma instituição educacional mundial que existe há 140 anos, é uma coisa que pouca gente sabe, né? Então, a gente está presente em 30 países, seja com escolas ou com formação profissional, ou com escritório de arrecadação de fundos, porque somos uma instituição não sem fins lucrativos, e no DNA da escola é uma proposta de formação profissional. Então, na verdade, a gente tem um ensino médio que ele é um ensino médio integrado com uma formação tecnológica. Então, o aluno que estuda na escola ORT, ele sai de lá formado no ensino médio e com um diploma técnico em biotecnologia, informática, né, TI, eletrônica, marketing, multimídia. Ou pode também optar por itinerário formativo, agora de acordo com a nova BNCC, você tem toda essa coisa do itinerário formativo, a gente já se adequou. Mas, para mim, porque eu não fui, ser pedagoga não é a minha primeira formação. A minha primeira formação é na área de tecnologia, né? Então, fiz informática, trabalhei com computação durante alguns anos, no início da minha carreira. E quando eu fui, aí tudo mudou, eu tive meus filhos, comecei a me interessar por escola, fiz tudo de novo, e quando eu fui trabalhar na ORT, eu fiquei muito encantada, porque eu entrei numa escola que era uma escola tecnológica que juntava justamente as duas coisas que eu amava fazer, que é tecnologia e educação. Então, para mim, foi uma realização incrível trabalhar lá e estar lá com todos aqueles computadores, com aqueles laboratórios, né, e podendo proporcionar aí um ensino médio diferente, criativo. Hoje se fala muito em cultura maker, em escola, né, metodologia STEM, e a ORT já é assim, já faz isso há muito tempo, porque está no DNA da escola essa formação, mais para a vida prática. Acho que é isso, gente, acho que me apresentei. Muito bom. Obrigada, Tereza e Márcia. E, então, agora vem a nossa primeira pergunta para vocês, e vamos iniciar essa maratona, né? A partir da pandemia e do início da quarentena e isolamento, que ocorreu lá em março de 2020, o quanto a escola precisou se reinventar e como isso aconteceu? Márcia, vamos fazer uma dobradinha assim. Márcia, você, diga lá. Vamos lá. Bom, chegou março de 2020, de repente, todos em casa, né? O que fazer? O que a gente vai fazer, como vai fazer, de que jeito vai fazer? E aí aconteceu que nós tivemos que nos reinventar mesmo, né? Como chegar até os alunos? Como alcançar esse menino que estava toda de forma presencial, com todo o material ali, com tudo à mão, e ele em casa sem a gente ter acesso a ele. Bom, a princípio a gente levou um susto, né? Tivemos que conversar com a equipe, a gente tem uma equipe pedagógica e de um corpo docente muito bom, muito interessado, muito preocupado. Então, a princípio, o que a gente ia fazer? Então, nós optamos por começar a tentar entrar em contato com as famílias por telefone, por e-mail, pelo Facebook. Começamos com o Facebook, mas aí o Facebook a gente achava muito frio ainda, né? E aí a gente começou a trabalhar com eles pelo WhatsApp. Montamos os grupos das turmas no WhatsApp e começamos a conversar com as famílias e começamos a mandar atividade e começamos a fazer reuniões. Só que essas reuniões não poderiam ser durante o dia, porque os pais trabalhavam, né? Então, o que a gente começou a fazer? A gente fazia as atividades com os alunos durante o dia, quem podia, e essas reuniões com os responsáveis a gente fazia sempre à noite. 7 horas da noite, 8 horas da noite, a gente fazia uma enquete de os pais que poderiam estar, e aí a gente fazia para poder passar todos esses trabalhos.
Os alunos que não tinham condições, porque não tinham aparelho de celular, não tinham computador, a gente recebia na escola e dava o material impresso. E aí a gente recebeu também material da SME, da Secretaria de Educação, as apostilas e os papéis impressos, e começamos a distribuir nas associações de morador, porque para não sair da comunidade por conta do período delicado da pandemia, que não podia ficar transitando muito, então a gente optou por levar para as associações de moradores e os pais iriam lá pegar e depois retornariam para a gente, né? E aí, assim, a gente continuou e foi fazendo nossos conselhos de classe, a gente fazia nossas reuniões todas online, as pedagógicas, as reuniões para a gente poder acertar o que a gente ia fazer, e assim a gente foi levando e a gente achou que em setembro a gente poderia ter um retorno, quando a gente viu que a gente não retornaria, né? A gente começou a tentar e a gente começou a usar os aplicativos que a gente tinha em mãos, né? A gente não chegou a usar o Google Classroom, nem o Teams, que já era disponibilizado pela secretaria, só para alguns alunos, porque nem todos tinham acesso à tecnologia, porque são alunos com uma carência, baixa renda, então ficava meio difícil. Então, a maneira que a gente achou foi recebê-los na escola para passar o material físico, ou através do Facebook e através do WhatsApp, onde eles entrariam à noite nas reuniões com os pais para tirar dúvidas. Os professores, uma vez por semana, abriam as salas e tiravam as dúvidas com os alunos. Ok? Ok. Tereza? Vamos lá. Então, nós também, né? Em março, fomos para casa, assim, de repente, da noite para o dia 13 de março. Acho que nunca vou me esquecer, sexta-feira que a gente foi para casa. O que a gente pensou? Não sei se vocês lembram, tinham 15 dias, foram 15 dias que foram antecipação de recesso de julho. Lembra, Márcia, que a gente teve foi uma antecipação. O que a gente pensou ali? Nós ali tomamos uma decisão que eu acho que foi uma aposta que foi muito acertada para a nossa escola, que foi a de manter uma escola inteira remota. Então, nessas 2 semanas, a gente transformou a escola inteira numa escola totalmente remota. A gente cadastrou todas as aulas no Classroom, a gente colocou todos os e-mails em dia, a gente treinou os professores, a gente criou material de treinamento para aluno, para pai, para todo mundo, e a gente resolveu manter a escola tal qual ela era, ou seja, a primeira aula começando às 7h30, o primeiro intervalo até 1 e pouco, aula de inglês, que a gente tem parceria com o IBEU, então tudo foi colocado no remoto em 2 semanas, e no primeiro dia de aula, a gente abriu as portas do Google Meet às 7h30 e a escola continuou funcionando. É óbvio que a gente encontrou nesse início 1 bilhão de problemas, né? As pessoas tinham problema de conexão, a rede da escola não dava conta daquilo tudo, e uma opção de coisa aconteceu, professores com dificuldade, alunos com dificuldade, mas a gente, aos poucos, foi se adaptando e foi entendendo que tinha sido uma boa escolha, na medida em que eu acho que, acho que foi um momento muito conturbado para todos, ainda está sendo, quando a gente fala como a escola se reinventou, eu acho que a escola ainda está se reinventando, né? Colocaria isso num gerúndio, porque a gente nunca sabe. Essa semana estava todo mundo sendo vacinado, agora parou de vacinar, então a gente achava que ia voltar. Então, assim, tá sendo um momento aí que eu acho que está acontecendo ainda, né? Mas naquele momento lá atrás, a gente tomou essa decisão e a gente sustentou isso. Então, assim, a gente acreditou que as crianças, que os alunos, o que eles iam ficar fazendo em casa sem aula, gente? 90% do tempo da criança está com os colegas, está com o professor, está na escola, de repente não tem escola, não tem aula, não tem tarefa, não tem dever, não tem trabalho, os pais em casa. Então, eu acho que funcionou muito bem para a gente, sabe? Porque, assim, os pais tinham trabalho remoto, as crianças tinham as aulas remotas, e a gente foi se organizando com eles, né? Junto com as famílias, num super aprendizado. Acho que você está... Quando vocês perguntam assim, o que a escola se reinventou, acho que a escola se reinventou quase toda, porque todo o sistema, por exemplo, de avaliação foi repensado, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer teste, prova, com o aluno que está em casa, consultando tudo no Google?
Então, a gente fez, num primeiro momento, uma escolha de que a consulta... Vamos fazer consulta, então. É avaliação com consulta. Vamos todos aprender a pesquisar, a não plagiar, a verificar se uma informação é verdadeira, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que, principalmente o adolescente, a gente dá um passo, eles dão dois, vão e voltam. Então, quando a gente se deu conta, não era bem isso que estava acontecendo, eles estavam fazendo prova em equipe por WhatsApp. Então, assim, foi um super aprendizado, também na questão de sistema de avaliação possível, um sistema de avaliação justo e possível, que a gente pudesse avaliar alguma coisa, que fez a escola repensar o que eu estou avaliando, para que eu estou avaliando, né? Como é que eu posso fazer diferente? Então, assim, acho que isso tudo ainda está, são respostas que ainda vão chegar, né? A gente está vivendo e vai ter um momento onde a gente vai começar a juntar isso tudo e a entender o que a gente, de fato, pode mudar lá para frente na escola. Agora, para mim, gente, ficou uma coisa assim que fica ainda, que é a forma que a gente se relaciona com os alunos e com as famílias. Porque antes eu tinha um aluno que chegava na minha escola fisicamente, entrava da porta e ali dentro ele é meu aluno, né? A gente dá conta, a gente conversa, a gente resolve as coisas, tem as regras da escola, né? Eu tenho tudo muito claro, inclusive tem essa concretude de eu sair de casa e entrar na escola. Tem um uniforme, né? Não pode comer na sala, tereré. Na hora que eu estou com o aluno em casa, primeiro eu perdi o acesso ao aluno. Eu não consigo mais chegar no corredor na hora do intervalo, dizer, fulano, vem cá que eu preciso falar um negócio aqui com você. Eu não consigo mais isso. O intervalo eu tenho que ligar para casa, para a mãe, eu mando zap, eles não respondem, mando e-mail, eles não respondem na velocidade que a gente quer. Então, a gente fez grupo de WhatsApp, a gente entendeu que não adianta e-mail, eles não olham isso. E eles falavam, não vou olhar, isso é 200 e-mails, esse troço, ninguém aguenta. Então, então vamos fazer grupo de WhatsApp. Então, numa dada hora, a gente tem 350 alunos, a gente tinha grupo de WhatsApp com todos os 350 alunos. Então, imagina o telefone, o que era, né? Quando a gente viu, a gente estava refém deles, do horário deles, da dinâmica deles, do WhatsApp. Então, essa questão do acesso ao aluno e da forma como a gente se relaciona com eles mudou muito. E com as famílias, e com os professores. Né? Todo mundo via celular, a família, você entrar, enquanto escola, você entrar dentro da casa, porque o aluno, quando está na aula virtual, ele está que nem a gente está aqui, é a casa dele aqui atrás, é a mãe que passa, é o pai que passa, é o irmãozinho, é o cachorro, né? A gente viu todos os bichos de estimação de todo mundo, eles ficavam com vergonha de mostrar a casa, fecha a câmera, então isso tudo, a gente entrou dentro da casa das famílias. Por outro lado, os pais entraram dentro da escola, porque eles tinham um filho dentro de casa, agora eles têm o aluno dentro de casa. Então, assim, foi super interessante ver as famílias conhecendo seus filhos como aluno, né? Que não para quieto dentro da sala, que levanta o tempo todo, que não presta atenção, que enquanto a aula remota está rolando, ele está fazendo outra coisa em outra tela, não sei o quê, e que começaram a enrolar os pais com umas histórias que não era bem isso que tinha que fazer, era outra coisa, tereré. Então, eu acho que houve aí uma embolada família, escola, casa, aluno, que eu acho que no futuro pode ser muito interessante para a gente se relacionar de uma outra forma. É isso, assim, acho que tem uma fragilidade aí dessas fronteiras, acho que a questão das regras é uma coisa que ficou muito clara, assim, para a gente como sendo difícil, porque dentro da escola a gente tem um modo de funcionar, e quando o aluno está em casa, ele está fisicamente em casa, mas ele está remotamente na escola, isso é uma forma, em alguma medida, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Só que são dois lugares com um sistema de funcionamento muito diferente. Então, isso é um desafio ainda, e foi um grande desafio, um grande aprendizado, né, para a gente também. A gente tinha pensado em falar um pouco, não sei, Márcia, como é que foi? A gente, na nossa conversa original, a gente pensou em falar um pouquinho sobre como a gente está reentrando, né? Não sei se você tem não sei se dá tempo da gente falar um pouco nisso, nessa reentrada, ou se não dá, porque eu me perdi aqui um pouquinho no tempo, tá? Vocês acham? Não, assim, eu queria, primeiro, boa noite, porque eu ainda não tinha falado com vocês, da minha alegria, né? Tereza é uma amiga de muitos anos, super querida, tivemos muitos encontros ao longo da vida,
em situações muito diferentes, isso é muito bom, todos bons, felizmente. E a Márcia, eu tive o prazer de conhecer o ano passado, quando ela fez a gentileza de vir falar do trabalho dela da escola, junto com a Ana Luísa Novis, que também foi uma convidada de uma das reuniões do setor escolar. Eu fiquei ouvindo vocês, né? 3 coisas me chamaram a atenção, assim. Primeiro, o quanto que vocês se deram ao direito de uma curiosidade do que eu não sei. Algumas coisas eu sei, outras eu não sei, e o que eu preciso descobrir, né? Foi uma questão que eu vi que foi das 2 escolas. E os outros 2 pontos que me chamaram a atenção foi a questão da flexibilidade que vocês tiveram e da criatividade, né? Para poder se reinventar. Então, acho que é um conforto saber que, no meio de tanta dificuldade que a gente está atravessando, a gente está conseguindo encontrar focos de luz no meio de um túnel e nessa construção nova. E a gente estava aqui querendo, então, agora, cada uma, né, a gente já pensou um pouquinho isso, o que cada uma quer perguntar para a outra. Então, a Tereza poderia ser a primeira e perguntar para a Márcia o que você tem curiosidade de saber sobre a Márcia, e depois a Márcia para a Tereza. Então, Márcia, um dos grandes desafios que a gente teve lá na escola foi lidar com as questões das famílias, dar o suporte. A gente estava habituado a dar suporte à família de uma forma completamente diferente, até porque os problemas e a demanda que vinha das famílias era muito diferente do que a demanda que começou a surgir na pandemia. Então, na medida em que os pais se tornaram tutores, talvez professores, assistentes dos filhos, professores particulares, enfim, inspetores, né? Porque então muitas famílias enfrentaram muita dificuldade e foi um desafio muito grande dar esse suporte. Queria saber como é que vocês conseguiram dar conta das questões das famílias no meio de todo aquele caos que foi o ano de 2020. Bom, olha só, como vocês estão falando, a gente não se reinventou, a gente está se reinventando, a gente não deu conta, a gente está dando conta, a gente está procurando, a gente está tentando. Cada vez que aparece uma coisa, uma novidade, a gente vai e procura um atalho. É as luzes no túnel que a Mônica acabou de falar, né? Porque apaga uma ali, a gente acende outra ali e a gente vai se reinventando. Foi muito complicado esse fato da família, porque assim como a escola se viu perdida, preocupada com o que fazer, os pais também. Os professores, embora estivessem se reinventando, eles têm o know-how do trabalho, da explicação, de como levar o aluno a atingir o que ele quer, da maneira que ele precisa, né? Os pais completamente leigos, completamente, os pais que saíram dos alunos que saíam da educação infantil, que estavam no primeiro ano para ser alfabetizados, completamente perdidos, desnorteados. Um professor alfabetizador, você sabe que é uma pérola, né? Que é uma coisa difícil de você encontrar, né? Imagina um pai que não sabe por onde começar. Então, eles começaram a ligar para a gente, eles começaram a ficar preocupados. Essas crianças na comunidade, sem fazer o que a Tereza falou, sem fazer... Vão fazer o quê? Eles vão ficar sem fazer nada, eles passam 4 horas e meia dentro da unidade escolar, depois eles vão para o futebol, eles vão para o judô, né? Então, o que fazer? Então, a gente disponibilizou para os pais o telefone da escola. Meu telefone particular não tenho, porque todo mundo já conhece o telefone, né? Então, eles ligam para a gente, eles tiram dúvida, eles perguntam, eles entravam em contato com os professores, eles iam na escola para a gente explicar como fazer, né? Como explicar ao menino, e aí a gente entrava em contato, ligava para o aluno, para tirar a dúvida por telefone. E, assim, a escola tem uma especificidade diferenciada. A gente lá tem uma classe especial, alunos portadores de necessidades especiais, e tem muitos alunos incluídos. E aí, o que fazer com esses meninos e tentar ajudar os pais?
Então, nesse momento, entrou a nossa sala de recursos, que é uma professora que nós temos, e ela faz as chamadas de vídeo com os alunos, para fazer os trabalhos com os alunos, para atender os alunos no presencial, através de chamadas de vídeo, para poder dar suporte para essas famílias, que também ficaram, assim, mais preocupadas e, assim, sem saber o que fazer com os filhos, com as síndromes de Down, com as TEAs, tudo trancado em casa, sem sair, sem poder ver os amigos, né? Tudo isso. Então, assim, a gente continua dando esse tipo de suporte por pai, a gente faz reuniões periódicas com eles, a gente atende eles por telefone, a gente atende eles presencial, e a gente vai ter que continuar fazendo isso por muito tempo. Mesmo que a escola retorne no presencial integral, né, que é o sonho de todo mundo, a gente vai continuar vendo essas crianças e esses pais de uma outra forma. Não tem como ser uma escola diferenciada, vai ter que ser uma escola diferenciada, porque nós já não somos mais os mesmos. A gente aprendeu a ver com os olhos de ver, a ouvir com os ouvidos de ouvir, de entender, porque é isso que a Tereza falou, é o cachorro que late, é o pai que passa, é a mãe que fala com outro irmão, e o outro perturba, e você tem que dar conta disso tudo enquanto família, porque a mãe estava em casa, enquanto ela era mediadora, enquanto ela era professora, enquanto ela era tudo, ela também estava no seu trabalho remoto. E ela tinha que dividir tudo isso. Então, foram as angústias, foram mães ligando, chorando, desesperadas, e a gente tentando acalmar, tentando dar um colo, tentando dar um alento, né? E assim, com os professores também, porque a gente também teve que carregar em alguns momentos os professores no colo, né? Porque para eles era tudo diferenciado. O que a Tereza também mencionou, como avaliar, como fazer, para que avaliar, para que fazer, de que maneira, né? Então, tudo isso, a gente vai continuar se reinventando, vai continuar dando suporte a essas famílias, que são famílias que muitas vezes não entram no horário da aula do seu filho, porque elas têm 3, 4 filhos e um aparelho celular, que não é um aparelho celular de última geração, né? Então, ela divide 15 minutos para cada filho, se for no mesmo horário. Então, a gente tem que entender, tem que se colocar no lugar do outro, né? E fazer essa mediação. E mediar, né? Vamos mediar, né? Agora, você fazer uma pergunta para a Tereza, Mar. Bom, Tereza, a gente sabe que vocês atendem uns alunos também com bolsistas, né? Uma inclusão social. Quais foram os maiores desafios de vocês com esses alunos de inclusão social e como esses problemas foram resolvidos? Obrigada pela pergunta, Márcia. Assim, o que acontece? Lá na escola, a Escola Hort trabalha com alguns parceiros, né, para a inclusão desses alunos. E porque é exatamente isso que você falou, assim, às vezes o aluno, por exemplo, a família que é o pai, a mãe e 3 filhos. Se tiver um computador na casa, às vezes é muito, às vezes é cada um com aquele seu celular, que é um celular que... E aí não tem uma rede de internet que sustenta todo mundo funcionando Aí o plano de dados do menino, coitado, ia embora todo, numa aula, lá se foi o plano de internet da criança. Então, o que a gente fez foi acionar esses parceiros e pedir ajuda no sentido de oferecer uma conexão de internet melhor, inclusive para professor também, sabe? Porque às vezes o professor tem filho em idade escolar e não tem como ou ele dá aula, imagina, você está com um professor que tem que dar aula remota a manhã inteira, a tarde inteira, ou ele dá aula ou o filho assiste a aula, né? Então a gente emprestou computador para professores, teve gente que precisou de ajuda para instalar, para fazer a coisa toda funcionar, então alguém da equipe de TI ia na casa, mas os alunos a gente ajudou, por exemplo, o webcam não tinha, então o parceiro que auxiliava o aluno comprava o webcam, instalava, a gente dava o aluno para instalar, então foi assim. Eu fico aqui a minha homenagem para esses alunos, porque, assim, honestamente, assistir um dia inteiro de aula num celular é um negócio, assim, incrível, e eles ainda conseguem, sabe, tirar boas notas, sabe, então, assim, é uma coisa que até comove a gente pensar que a criança passou o ano inteiro assistindo aula nessas condições e conseguiu ter um desempenho, né, então...
Mas foi assim que a gente fez. A gente tem esses parceiros que ajudam, né, e que dão muito suporte a essas crianças. A comunidade judaica ajuda muita criança com questão escolar, isso é uma característica. Então, tem uma instituição chamada Lar das Crianças, né, as crianças judaicas as crianças judias não ficam sem estudo, então todas elas recebem algum suporte sempre. Então, esse pessoal aqui nos ajudava. Que bom. Nossa. Da Vânia da comunidade, eu queria lembrar a nossa audiência que eles vão pensando as perguntas, porque vai ter um espaço também para eles colocarem as perguntas e a gente poder depois fazer para a Tereza e para a Márcia. Tá certo. Eu fiquei aqui me conectando com essa quantidade quantidade, se é possível falar assim, né? A emoção que jorra é muita coisa, é muita vida reverberando e pulsando e com tantas coisas para cuidar, né? E como se consegue fazer isso, né? A partir de uma pandemia, a partir dessa situação histórica que a gente está vivendo e que faz parte dessa outra indagação que a gente faz, quer dizer, a gente está vivendo um momento histórico inusitado da humanidade, da humanidade. Que herança vocês acreditam que essa experiência pode deixar para a escola? Márcia, quer falar? Pode ser. A gente fala bastante, né? Eu acho que a gente tem muita herança para receber e para deixar, né? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. A Tereza falou dos parceiros que elas têm, né? A gente também tem uns parceiros, chamados parceiros da educação, né? E eles também nos ajudaram bastante o ano passado, e esse ano eles vão começar a disponibilizar para nós laptops com chips para os alunos, para eles poderem se conectar no Rio Educa em Casa, que é um aplicativo que a prefeitura está disponibilizando para os alunos que não vai comer os dados deles, né? Não vão ser utilizados os dados dos alunos, só basta colocar o chip que eles vão doar também. E a gente vai começar com o 5º ano e depois vai para o 4º, né? Já tem uns outros parceiros que estão interessados em fazer a doação dos laptops para o 4º ano, até a gente conseguir chegar ao 1º, para que cada aluno tenha o seu, para que a gente possa desenvolver consiga chegar até eles de uma forma mais tranquila, né? Por conta desse negócio dos telefones que eles não têm. Bom, eu acho que vai ficar isso, né? A gente está sempre se reinventando, a gente está sempre buscando, a gente está sempre querendo mais, né? E o professor por si só, os educadores, os pedagogos, o pessoal ligado à educação não se acomoda, né? Está sempre buscando, está sempre indo em frente, e a gente vai continuar usando essa tecnologia no nosso dia a dia, mesmo que a gente volte presencial, porque a gente viu o quanto pode ser lucrativo e rentoso a gente usar essa parte da tecnologia. E se a gente tem uma estrutura tecnológica que a gente pode disponibilizar para os alunos, melhor ainda, né? Então, a gente também começou a perceber que existem muitas pessoas interessadas e preocupadas com a educação e que estão sempre nos ajudando, que estão ali nos calçando, nos dando forças, né? Inclusive, tem alguns pais também que agradecem, que vêm conversar com a gente, que dá um ânimo para a gente também, né? Então, mas assim, tudo isso que a gente passou, que a gente não esperava, a gente está conseguindo reerguer uma série de coisas num tempo recorde, né? Porque é o que a Tereza falou, quando ela achou que estava tudo bom e que ela abriu o primeiro dia de aula, começaram os problemas, e pipoca daqui, pipoca dali, e aí você já está focado naquilo, começa a resolver daqui, resolver dali, e aí vão aparecendo outras coisas, outros problemas, e a gente está sempre nisso. Então, eu acho que o que vai deixar é essa sensação de que a gente é sempre capaz de resolver tudo aquilo que vem até nós e tudo que vem parar nas nossas mãos. E a gente faz isso na educação com muito carinho, com muita perseverança, e assim, a gente não desiste nunca, a gente vai sempre caminhando em frente para tentar o melhor para esses meninos.
Eu acho que a gente, em massa, a gente aprendeu muito assim no sentido que professor tem sempre resposta para tudo, né? O professor é dono de saber, e de repente a gente acordou naquele dia seguinte ali. Não sei. Foi assim um negócio, gente, socorro, não sabe ter a menor ideia do que fazer, e de repente, então isso foi, eu acho que foi muito interessante, uma aprendizagem. Mas assim, eu acho que o que a gente pode levar, para mim, uma coisa que fica muito é um pouco assim, uma humanização assim da escola, sabe? Eu acho que a gente ter empatia, a gente poder olhar, porque tudo isso aconteceu com pessoas morrendo, né? Com alunos e com professores perdendo familiares, né? A verdade é essa, assim. Muitos alunos nossos perderam o avô, perderam a avó, professora perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o marido. Isso aconteceu. Então, assim, a vida continua funcionando, mas você tem que parar um pouco, peraí. Né? O mais importante não é dar a prova, o mais importante é pegar essa pessoa aqui um pouco e ouvir, perguntar se ela está bem, se a família está bem, antes de desabar em cima dela uma porção de exigências e de demandas. Né? Então, isso que eu acho que é uma coisa que talvez a gente possa levar, essa coisa menos mecânica e mais humana. Outra coisa que eu acho que pode ser muito bom também é a coisa da tecnologia. Assim, eu, obviamente, não acredito que uma escola remota 100% remota seja uma boa ideia, mas sem dúvida a gente tem um ganho aí como mais uma ferramenta, em várias situações isso acho que vai poder funcionar no futuro, né? Quer dizer, porque o remoto, a gente naturalizou a tecnologia, a gente naturalizou, você não é mais... Até assim, quem é terapeuta, que no início eu me lembro, gente, não tem condição de atender ninguém remoto, isso não é uma coisa impossível, está todo mundo atendendo pelo Zoom, né? Então, assim, a gente consegue dar boas aulas remotas, a gente consegue fazer trabalho de grupo, a gente consegue, então eu acho que fica essa ferramenta como alguma coisa para a gente usar de uma forma mais planejada, de uma forma mais eficiente, mas eu acho que fica. Eu me lembro a gente teve uma aluna, uns anos atrás, que ela ficou internada durante muito tempo, porque ela tem uma condição de saúde que de vez em quando precisa fazer um tratamento e tal. E ela ficava ali, né, internada no hospital e tal, E hoje, se isso fosse hoje, aí uma situação que você pode ter um computador, ela pode ver os colegas, ela pode participar dos trabalhos, porque a condição de saúde dela não é uma coisa que impede de estar, né, numa aula, de fazer um trabalho. Então, você consegue, de repente, incluir uma pessoa assim. Você consegue incluir uma pessoa que, às vezes, está com uma condição psicológica difícil de estar na escola, você, de repente, o remoto pode servir para uma situação assim. Os alunos com TEA, sabe, né, do espectro, podem, de repente, isso pode vir a ser no futuro uma ferramenta interessante para incluir alguns alunos em algumas situações. Pais, eu tenho visto muito pai participando de reunião virtual, já que a reunião é virtual, bem mais fácil, não preciso ir na escola, então vai a mãe e vai o pai também na reunião, né? Ao invés de... Então, assim, você pode estar em outro país, você pode estar em outra cidade, a gente teve um aluno que passou uma parte da pandemia em Israel, o outro passou em Minas Gerais, o outro sei que lá, então acho que você consegue alcançar, então acho que essa ferramenta fica para o momento pós-pandemia, se é que vai haver uma coisa exatamente que seja assim, depois eu acho que vai haver mais uma coisa né, eu acho que o vírus chegou, e a gente vai ter que lidar com isso, e a escola, sem dúvida, vai se adaptar, mas eu acho que essa coisa do remoto, do recurso da tecnologia, eu acho que era uma coisa que, né, Márcia, a escola resistia um pouco, né, negócio de tecnologia, escola era um negócio meio assim, né, não, negócio, era difícil, né, eu não sei se você vê dessa forma, assim. Era complicado, né, porque, assim, o presencial era o presencial, né, e agora a gente vê que a gente pode conseguir realmente fazer algumas coisas. É isso que você falou, a gente já tinha até pensado nisso, nessas reuniões de pai, que o pai diz que não pode ir, que não pode ser o quê, que não pode se ausentar, porque o pai está trabalhando, a mãe não pode sair de casa porque tem um filho bebê, ela pode participar da reunião do filho, sem ter que sair de casa, né? E aí, eu acho que muita coisa vai mudar, sim.
E você consegue voltar para o presencial, de repente, e ter o uso de uma tecnologia que você não é obrigado a usar, mas que agora está todo mundo mais aparelhado, está todo mundo mais confiante. Eu acho que os professores, que vai aqui outra homenagem, porque eles, nossa, né? Caramba, o pessoal, assim, realmente, eles trabalharam muito para conseguir botar isso tudo para funcionar. Sem o esforço deles, a gente não teria ido a lugar nenhum. Então, acho que, assim, eles podem trazer esse ganho também, né, de estarem mais confortáveis com o uso da tecnologia, e isso ficar lá para frente como um ganho. Vocês têm que fazer a gente parar de falar, porque senão a gente fica falando. A gente vai... Abrir as perguntas aí, que já tem perguntas aqui no chat. Mas, então, assim, vai. ouvindo vocês, assim, na minha experiência com clientes e com os meus netos, eu acho que os alunos ganharam uma autonomia. Eu vejo muitas vezes, eu já ouvi comentários do tipo assim, não, hoje vai ter presencial, porque as escolas começaram a fazer um sistema híbrido, mas eu estou achando que eu vou me concentrar mais, eu consigo fazer de casa, eu vou trocar, ou eu vou ter que viajar, então eu vou negociar com a minha amiga, e eu vou conversar com a professora e eu vou trocar. Então, assim, eu acho que abriu uma gama de recursos e de autonomia para os alunos, que eu acho que realmente é um ganho, principalmente os mais velhos, né? É um ganho maravilhoso, né? Então, eu vou trazer aqui uma pergunta da Maria Regina, que ela perguntou primeiro o seguinte: quais os maiores desafios que vocês percebem a nível emocional, né? Quais os maiores desafios a nível emocional que vocês enfrentaram em relação a todos os integrantes da comunidade escolar? Aí está dizendo de alunos à direção. Quais os maiores desafios emocionais? Ai, vários, né? Vários. É outro webinário, né, Márcia? A gente pode marcar outro. Estão gostando. Outro webinário, porque, assim, quando a Tereza fala que o professor teve que continuar dando aula, mesmo perdendo seus parentes, eu costumo dizer que a gente passou por um momento delicado, muito delicado, porque quando você tem um parente doente, você acompanha ele no hospital, você está ali com ele, você está dando a mão, você está dando carinho, e agora as pessoas estavam indo para os hospitais ficando sozinhas, solitárias, né? Você não podia acompanhar as pessoas. Então, assim, o emocional ficou muitíssimo abalado. Então, a gente aprendeu a ouvir os professores, não sei se acontecia com a Tereza, mas às vezes uma reunião de planejamento, a gente tinha que desvirtuar um pouquinho do planejamento, virava uma catarse, né? Porque eu estou assim, porque eu estou assado, né? E a gente, tá bom, então vamos lá, o que vocês estão achando? Então, assim, lidar com esse momento emocional foi muito difícil. Dos pais, dos alunos. A criança, quando a gente entrava nas reuniões, elas apareciam chorando. Tia, estamos com saudade, a gente quer voltar, porque os nossos eram muito pequenininhos, né? E, assim, eu substituí uma professora que não tinha numa turma de educação infantil, e meu papel na educação infantil era fazer todas as partes de receitas. Então, eu fiz cuscuz para eles verem, eu fiz bolo, e aí as crianças depois ligavam para mim, diretora, professora, eu vi você fazendo aquele bolo, você me leva para sua casa para fazer o bolo com você, porque queria estar junto, queria estar perto. Foi um momento muito delicado. Então, assim, a gente ouvia bastante, ouvia muito os pais, os professores, os alunos, para poder tentar entender, porque muitos ficaram doentes, a gente perdeu alguns colegas de trabalho, a gente perdeu mães de alunos, né? Pais de alunos. Então, assim, foi um momento muito sofrido, mas a gente tentou ouvir, a gente tentou dar colo. A gente teve a parceria da Ana Luísa Novis, que fazia umas rodas de conversa com os professores, rodas de conversa com os pais de alunos, para tentar suprir esse momento, né? Os professores tinham um canal também de autoajuda, os pais também, para a gente poder dar continuidade, porque foram momentos bem, bem frágeis, né, das pessoas. Eu confesso que, em relação a isso, fico sempre com uma sensação de que poderia ter feito mais, sabe? Porque eu acho que o sofrimento foi tanto que eu não sei o quanto a gente conseguiu dar conta, porque realmente foi muita coisa. Na verdade, é ainda,
né? Eu acho que as pessoas estão muito cansadas e muito estressadas, e essa reentrada está desgastando imensamente as famílias e as crianças emocionalmente. Mas a gente fez o seguinte, a gente abriu no Google Classroom uma sala para atendimentos, né, com todas as turmas. Então, a gente tinha reuniões semanais com as turmas, onde a gente ouvia as crianças. Ano passado, eu era a única psicopedagoga da escola, então eu tinha que dar conta, junto com a equipe de coordenação e a direção, de todas as questões de todo mundo. Então, foi muito difícil, a gente nunca fez tantos atendimentos como no ano passado, né? Então, eram muitos atendimentos por Zoom, vários por dia, as pessoas aflitas com várias questões, com várias preocupações, enfim, famílias que perderam o emprego, não tinham mais dinheiro, precisavam, uma opção de coisa. Então, a gente atendia as famílias e as crianças a gente atendia desse jeito. A gente tinha 2 canais direto com elas, uma era o WhatsApp, então eles podiam mandar mensagem, a gente marcava, e outro era essa sala, né, com a coordenação no Classroom, onde eles podiam alcançar a gente também. A verdade, né, Márcia, é que a gente ficou à disposição das famílias e dos alunos 24/7. Essa foi a verdade, isso foi uma mudança grande. Antigamente, você ia embora da escola, sábado, domingo, você ia embora para sua casa, ninguém, nada a ver, seu telefone não tocava, ninguém. Hoje em dia toca, e você às vezes tem que dar conta também, porque você também não vai, né. Então, eu acho que a gente ficou mais disponível, talvez, mais acessível, acho que talvez isso tenha... Mas eu fico sempre um pouco com aquela sensação de assim, poxa, eu poderia ter feito mais, assim, porque você perder um marido e só ter 3 dias para você ter luto, e depois no 4º dia você ter que trabalhar, é muito duro, né? Porque o que você faz com seus filhos que perderam o pai? Você fica... né? Então, assim... Mas... muita resiliência. Olha, eu tinha escrito isso aqui para vocês, mas eu não vou falar o que eu escrevi, vou falar o que está escrito ali. Né? Outra é um comentário. Penso que todos resistiram ao uso da tecnologia, mas agora verificamos que o melhor que ela pode nos proporcionar. Parabéns aos palestrantes, estamos juntos. Perfeita a fala de vocês. E aí, tem uma pergunta. A escola tem um papel fundamental na socialização das crianças. Que lacunas vocês acreditam que esse distanciamento forçado pode ocasionar? E o que podemos fazer como educadores para mitigar essa perda? Acho que essa vai ser a última pergunta, que a gente está aqui quase no finalzinho. Ficou claro? Essa eu vou deixar a Tereza responder primeiro. Eu vou te falar, eu acho uma super pergunta. Eu acho que a gente não sabe que lacunas ainda. A verdade é essa, porque a gente está no meio do problema ainda. Então, assim, eu vejo muitos problemas dessa questão do distanciamento. A gente vê muitas crianças, principalmente adolescentes, deprimindo, né? Isso é uma realidade, a gente vê, eles ficam deprimidos, não vem. O adolescente, então, que quando vem para a escola é um no colo do outro, o outro no colo, né? Eles têm essa coisa do físico, do corpo, de pegar, de abraçar, de beijar, de beber na mesma garrafa que a sua, e aí agora a gente tem que ficar de máscara e longe e tal, então acho que isso para eles é muito difícil. Sem dúvida, o maior papel da escola é o da socialização, isso é uma coisa... Eu ficava pensando, as crianças... Olha, ano passado não teve uma semana lá que a gente voltou, Márcia, em outubro, setembro, sei lá, não teve, o governo não mandou todo mundo voltar, não teve uma história? A gente voltou. A alegria das crianças do 6º, 7º ano, que são menores, foi uma coisa. Quando a gente teve que fechar de novo, tinha criança chorando, pelo amor de Deus, eu não quero ir para casa, eu quero ficar... Porque eles sentem muita falta, né? Os adolescentes já se viravam um pouco melhor. Agora, eu também não sei essa pergunta dela, porque assim, o que é para mim estar num Zoom é muito diferente do que é para uma criança e para um adolescente estar no Zoom. Eu não sei se o que eu sinto como distanciamento, eles sentem igual, sabe? Isso é uma coisa que ainda precisa... Acho que a gente precisa entender um pouco melhor, porque eles ficam no Zap, no Zoom, no Discord, no sei lá o quê, o dia todo. Então, eu não sei, não saberia bem. Agora, sem dúvida, manter crianças e adolescentes trancados em casa com os pais e longe dos amigos
é uma lacuna, mas não saberia dizer qual. Eu acho que a gente vai superar. Eu gosto de acreditar que na hora que voltar tudo, isso vai ser uma coisa pequenininha da vida deles A minha experiência já com os pequenos, né, da educação infantil, né, esses sentiram muito, continuam sentindo, e agora com esse retorno presencial, alguns estão indo, e para eles é muito difícil não abraçar o professor, não, né? E aí chega assim, às vezes, na escola com aqueles bracinhos assim, bom dia, a gente, oi, querida, e vai no termômetro, e vai no álcool gel, né? Então, é difícil. Agora, o que a Tereza falou, a gente não sabe a quantidade de o que vai deixar isso, mas os pequenininhos sentem muita falta da escola, e para a gente é muito complicado esse distanciamento, porque na sala tem que ter o distanciamento social, e não pode levar brinquedo, tem que ser aquele brinquedo é separado depois, higienizado e guardado para só usar 5 dias depois, o livro de historinha é a mesma coisa, e aí os pequenininhos de 4, 5 anos não entendem muito isso, né? E tem também os alunos que têm dificuldades relacionais e que, em alguma medida, ficaram protegidos pela tela, né? E que estão tendo muita dificuldade de voltar. Como é que vai ser isso? Depois de um ano você protegido, né? Porque, às vezes, para algumas pessoas, se relacionar com os colegas é muito difícil, né? Tem alunos que isso é uma coisa sofrida. O que outros fazem com tanta naturalidade, para uns é sofrido, né? Todo dia estar com os colegas, todo dia enfrentar essa coisa de pertencer, de não pertencer, de ser aceito, de não ser aceito, é um desafio diário para alguns alunos. E aí, quando todo mundo ficou atrás do computador, alguns ficaram numa zona do conforto ali, bem, e essa reentrada agora está sendo muito sofrida para eles. E como está no híbrido, ainda tem um pouco a opção, né? Não, vou ficar mais um pouquinho, daqui a pouco tem 2 anos que está todo mundo atrás do computador, não sei como é que vai ser. É um grande aprendizado para todo mundo, né? Olha só, Vânia, a gente está chegando aqui, né, na nossa hora, infelizmente, assim, 3 coisas me ficaram muito fortes aqui, acho que a gente vai pedir para a Tânia também, mas, assim, frente a toda essa vulnerabilidade dessa situação, o que eu acho que vocês, representando essa escola, trouxeram coragem, né, compaixão e conexão. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Não sei se a Vânia vai falar uma coisa. Eu fico com a garra e o sentimento de realização contínua que elas nos proporcionaram, pelo menos da minha parte, com certeza. Tânia. Estou aqui. Sou muito grata, Márcia e Tereza. Nós não combinamos que a gente ia selecionar palavras de impacto, mas eu fiz o mesmo movimento. Então, eu quero contar para vocês 3 palavras de impacto a partir do que vocês trouxeram. Eu adorei a história do gerúndio. Eu adorei saber que... Porque o gerúndio ele fala de movimento, quer dizer, não é uma coisa que foi realizada, está se realizando, né? Está se adequando. E ele fala de curiosidade também, porque enquanto tem movimento, tem a curiosidade do próximo passo. Então, adorei a história do gerúndio. A outra que eu selecionei foi escuta, porque foi necessário, pela escuta, entender quais eram as necessidades dos professores, dos pais, dos alunos e criar soluções, né? E oferecer essas soluções. E a colaboração dos parceiros ficou muito forte para mim também. E eu termino com a palavra homenagem, que vocês 2 utilizaram, né? Vocês homenagearam os alunos, homenagearam os pais, homenagearam os professores. Então, fica a nossa homenagem para vocês, em nome de outras direções de escola, né? Por toda essa beleza que a gente teve conhecimento hoje. Obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece de estar podendo partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né? Quer dizer alguma coisa, Tereza?
Um pouquinho. Eu queria agradecer, acho que foi incrível, acho que foi um bate-papo assim, muito gostoso. Acho que a gente teria ficado mais uma hora facilmente falando sobre uma opção de coisas que ficaram eu anotando aqui, não ia dar tempo para nada, meu Deus. Mas é muito bom estar aqui com vocês, é uma honra, é um prazer, é uma alegria. Queria agradecer a todo mundo também que está aí, que veio para nos assistir e conversar com a gente. Eu me sinto muito honrada, obrigada pela oportunidade. Vocês têm no chat algumas mensagens de agradecimento, especialmente pelo compartilhamento que vocês trouxeram dessa vivência. Então, Mônica e Vânia, a gente poderia encerrar? Podemos? Sim, podemos. Tá. Então, fica um último agradecimento a todos que estiveram conosco nessa noite de hoje, os rostos que nós não estamos vendo, mas o calor que a gente está sentindo, pelo interesse demonstrado, pelas inscrições e pelo bate-papo. Muito obrigada a todos, muito obrigada e até a próxima. Enquanto vocês estão saindo, a gente vai ficando aqui um pouco mais com a Tereza e com a Márcia para a gente dar um abraço virtual nas duas de agradecimento, tá bom? Boa noite para